Pessoal, sejam bem-vindos, tá? Já dei start aqui na gravação da web aula ao vivo. Eu vou começar aqui com as diretrizes na Unidigital, tá? Só um minutinho aqui da tela aqui. Pessoal, que tá indo no errado aqui. Agora sim. Aí depois dos avisos aí do Unidigital, a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu só resetar aqui. Ok, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal, aula passada, né, a gente falou da primeira atividade aqui, tá? Atividade lá que você vai fazer o seu próprio um memorial descritivo da sua residência, tá? Antes da gente dar a continuidade aqui dessa segunda aula aqui, né, já abordando a atividade 2, lembrando que a atividade 2, acho que eu comentei na aula passada, tem duas solicitações de serviço de manutenção junto. Mas antes disso, deixa eu fazer um convite aqui para vocês, tá? Próxima semana, tá? Do dia 25 ao dia 29, ou seja, de segunda a sexta-feira, nós vamos ter workshop da indústria, tá? Vocês já estão já bem avançados aí, né? Já participaram de outros workshops. Esse é aquele workshop que a gente fala de vários assuntos aí, né? Seria interessante se vocês participassem, tá? Então vamos ter assuntos aí, ó, sobre segunda-feira, né? Sobre a indústria em transformação, aplicação de inteligência artificial, junto da automação, robótica, governança, né, dados, energia, né? Vai ser ali uma salada, vai ser interessante, mais para a área de, de tecnologia, tá? Principalmente essa área que está emergindo nova aí, que é da IA. E a segunda, eu não estou dizendo que é o mais importante, mas é muito interessante sobre empreendedorismo, não, educação financeira, né, e tecnologia na vida real, tá? Vocês podem utilizar vários recursos que nós temos disponível para você fazer sua educação financeira, né? E você, além de economizar, poder até investir, tá? Estava até comentando isso aqui com alguns alunos que eu estava ministrando na aula passada, tá? É muito interessante aqui, tem essa apostila aqui do Procel, ela é gratuita, se procurar na internet, tá? E ela fala sobre análise econômica. É, Quarta-feira vai ser o dia da tecnologia, né? O dia da elétrica mesmo, né? Vai ter palestras interessantes aí sobre estudo de viabilidade de carros elétricos, né?
se é viável você trocar um combustível de combustão interna por um elétrico, projetos de leis que estão em andamento, né, sobre postos de carregamento aí, né, o maior gargalo é a bateria e você carregar. Tem muita gente que tem medo. Será que se eu colocar para carregar na minha casa, minha conta de energia não vai ficar muito alta aí, né? Você economiza no combustível, mas será que o que eu economizei no combustível eu vou gastar na energia, né? Então vamos falar disso. Quinta-feira, gestão de risco, que inclusive é o dia da nossa aula. E daí eu quero dizer que no dia 28 vocês vão vir aqui, ó. E no dia 28 não, mas o interessante seria você já se inscrever essa semana, depois que vocês veem a gravação da aula, tá? Clicar aqui para você se inscrever, ó, nessa caixa aqui já tem o link. Vem aqui, ó, clica em realizar a inscrição e o script aqui vai rodar aqui para fazer deixa eu ver aqui embaixo aqui, ó. Ó, não sei porque que não está funcionando, eu acho que ainda não está rodando, é por isso. Mas aí clique aqui e vai aparecer para você fazer a inscrição, tá bom? E daí no dia, em vez de ter o link para você entrar aqui na aula, ele vai estar ocultado e vai estar o link para você entrar na live, ou seja, não vamos ter aula, né, no dia nosso reservado aqui, que é quinta-feira, tá? Mas vocês vão assistir a palestras e calma, eu vou deixar conteúdo gravado já dessa aula dessa semana, tá? Já vou deixar esse conteúdo gravado e vocês vão ser eh, dispensados para assistir a web aula, né? Vão ser dispensados para assistir o workshop, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? E a gente se vê na próxima semana aí, né? Não, muito obrigado, não, né? Ainda nem comecei a aula. Desculpa aí. Façam a inscrição, por favor, tá? Olha, eu já me despedindo antes de finalizar a aula aqui, né? Vamos lá. Vamos para a atividade 2. Você vai vir aqui em situação de aprendizagem. A atividade 2 tem alguns documentos aqui, ó. Ó, esses aqui são os arquivos auxiliares, tá? Baixa aqui as solicitações de serviço, tá? Vamos falar nessa aula de hoje sobre essa, e aí a aula gravada vai ser sobre essa solicitação aqui de baixo, beleza? E esses aqui são documentos que vão servir de, de auxílio para você, tá? Deixa eu apagar aqui. Tá. Aí você pode baixar tudo, ó, fazer o download. Aí a pasta ela vai vir é, compactada, tá? Deixa eu extrair ela aqui. Beleza. Então aqui nós temos o quê? Os projetos, né? Isso aqui é lá da subestação. Isso aqui é um diagrama falando lá da bomba da lavanderia, tá? Esse daqui é o unifilar lá da subestação, ó. O relé digital aqui, ó, de proteção, tá? Aqui nós temos o descritivo da atividade, tá? E a primeira folha de resposta. Ou foi mal, né? Essa aqui não. Ah, eu não baixei, né?
Isso aqui é aquela pasta de arquivos que eu falei que são os auxiliares, são arquivos auxiliares, aqui, ó. E aqui é a folha, fica logo embaixo, provavelmente, eu achei que ia carregar no navegador. Ah, não, não carrega no navegador porque ela está em Word. Inclusive, vocês utilizem, tá? Por favor, é, não só para essa primeira parte da atividade 2, tá? Então, lembrando, a atividade 2 ela está dividida em duas partes, beleza? Então, utilize essa mesma folha, você faz uma cópia, né? Atividade 2/1, né? Atividade 2/2, né? Ou melhor, não coloca barra não, porque senão barra é o símbolo para divisão de pastas, né? De diretórios no computador, então o nome de arquivo ele não aceita. É porque isso aqui é um comando, tá? Dá para fazer injeção de comando aqui. Então, esse aqui vai ser o formulário, tá? Deixa eu ver se. Não deu problema para abrir, não. É porque a pasta não está lotada aqui. Daí ele fala, né, que o Hotel Eco Resort é famoso, tem as instalações impecáveis, é na Floresta Amazônia, elogiado, né? Então, é um hotel famoso aqui, né? E por ele ser famoso, por ter toda essa infraestrutura, ele precisa de cuidados, tá? Então, ele tem uma equipe especializada de manutenção, tá? Que trabalha no sistema de turno. Então, devido à dificuldade de acesso ao hotel, porque é aquela história, né? Nenhum cliente, ainda mais se o hotel for caro, nenhum cliente quer que tenha funcionários. Estamos em obra, né? As obras passam, os benefícios ficam. Isso serve só para a prefeitura, tá? Agora, dentro de um hotel, ainda mais se for um resort, né, de luxo aí, isso não funciona, não. Geralmente o pessoal faz essa manutenção em um outro horário, né? Um turno aí da noite, da madrugada, tá? Enquanto os hóspedes aí estão recolhidos aí, estão dormindo, tá? Então, geralmente é assim, tá? Ah, então, esses funcionários trabalham 15 dias consecutivos e folgam outros 15 dias, tá? Então, dois, sei lá, dois, três ficam em escala, enquanto dois, três fica descansando. Então, essa equipe precisou, né, sofrer ajustes, né, após a saída de um eletrotécnico. Dessa maneira, Henrique é o seu paradigma. Então, é como se você fosse o Henrique aqui para fazer essa atividade. Ele foi contratado, né, e juntamente com o Fábio, vão ficar responsáveis por manter o sistema, elétrico do hotel funcionando perfeitamente. Então, após a contratação de Henrique, o supervisor Danilo solicitou sua presença no hotel para participar de um treinamento que, né, durante 2 dias. Então, ele conheceu toda a infraestrutura, as instalações, as rotinas de trabalho, né, e do setor de manutenção do hotel como um todo ali. Beleza. Após o período de treinamento, Henrique, apto, né, ele para exercer a função, tá? E ser incorporado na equipe, né? É o que em muitas empresas a gente chama de aquele período de adaptação, né? Ou a integração, né? Às vezes, por exemplo, eu já fui prestar serviço ali na Ambev, a gente faz uma integração, né? Era uma equipe de outra empresa, né? Eu era um terceirizado de outra empresa, e daí a gente fazia um treinamento, depois desse treinamento fazia uma provinha, né? Orientações gerais, como você se portar ali dentro da empresa, né? Porque tinha movimentação de caminhões, empilhadeiras, tá? Então, né, assim,
você tinha que se comportar de uma maneira. Por exemplo, tinham tanques que tinham solda cáustica, e tinham lá os chuveiros com um produto, né? Por exemplo, soda cáustica, se você misturar ele com água, ela é uma base corrosiva, tá? E a água só faz piorar, tá? É lógico que em grande quantidade ela satura, mas ela faz piorar. Então você tem que jogar um produto que neutraliza aquela base corrosiva. E daí você tinha que ter orientação para ir no tal do chuveiro lá que jogava esse produto em você para não piorar, para neutralizar, né, a situação lá da soda cáustica. E aí, só depois dessa integração, fazer essa prova, aí que a gente estava apto a andar pela empresa e fazer as manutenções necessárias, beleza? Então, passou alguns dias, né? Henrique chegou ao hotel para dar início na jornada de trabalho e vai até uma sala de manutenção, né? Verificar se tem alguma atividade de espera. Chegando na mesa, Henrique liga o computador e acessa o sistema do hotel e verifica que existem duas solicitações de serviço, duas SS, tá? Ao ler as solicitações de manutenção, entra na sala Danilo, supervisor de manutenção, que dá boas-vindas a Henrique, e em seguida inicia a conversa a respeito dessas solicitações de serviço. Ele explica, né, que as SSP aqui foi feita por ele após realizar uma inspeção visual. Inclusive, né, lembra, a gente comentou isso lá em instalações elétricas prediais. Qual que é o princípio básico, no caso de manutenção, lá em NR, ó, NBR 5410? É a inspeção visual e inspeção por ensaio, ou seja, você utilizando um equipamento, esse equipamento ele faz a aferição através de pontas de prova, aferição, por exemplo, de tensão, corrente elétrica, utilizando alicate amperímetro. E esse é um tipo de inspeção por ensaio. Você faz um teste num circuito, no equipamento, e após esse teste, você sabe qual que é a corrente elétrica, se está energizado, qual que é o potencial elétrico. Então, você faz toda uma varredura utilizando os princípios da NBR 5410, tá? É, e executar, né? E a execução dessa inspeção visual, né? E ele fez algumas verificações, né? Ele programou essa solicitação, né? Essa para virar uma ordem de serviço que no caso o Henrique vai, que é o seu paradigma, né? A sua referência, ele vai executar, né? Foi feita uma SS é, também por um funcionário da lavanderia que observou mau funcionamento na máquina, sendo esse serviço urgente e deve ter prioridade. Para executar a segunda atividade, Danilo informou que ele deverá pegar nos armários a documentação referente a máquinas, né, as máquinas de lavar, e preencher na OS. Beleza. Então vamos fazer a primeira solicitação, que é lá da subestação, né? Que o Danilo percebeu que estava com problema. É a solicitação um. Eu acho, essa daqui, essa primeira aqui. Eu vou pegar aqui minha análise, tá bom? Ó, o documento tá aqui, pronto para você escrever, preencher ele aqui, tá? Eu fiz uma análise aqui. Professor, tem que ficar igualzinho do senhor? Não, não necessariamente. Você tem que fazer de forma coerente. Eu estou aqui para ajudar vocês em na verificação. Deixa eu só pegar aqui a análise. Então ele foi lá na subestação, ó.
Então, aqui, ó, ele falando, ó, no dia 15/8 de 2017, ó, às 6h45, o relé de proteção emitiu um alarme lá na subestação, tá? De sobreaquecimento do transformador a seco, identificado como trafo 1, tá? Então, inclusive, é um transformador a seco, ele não é isolado a óleo. É esse daqui, ó. Deixa eu pegar só o documento que interessa a gente. Então, essa aqui, ó, é o trafo 1, tá? Ele entra aqui, ó. Você tem aqui uma porta metálica, tá? Essa porta metálica aqui é essa daqui, ó, onde fica o enclausuramento do transformador. No caso, isso aqui é um disjuntor, tá? Um disjuntor de média tensão. Nesse caso, ele não tem, tá? Aqui tem a manopla. O transformador a seco, ele parece, na hora que você vê ele, pena que eu não tenho uma foto aqui não. Esse aqui é um transformador resfriado a óleo, tá? Transformador a seco, ele parece um transformador desmontado, tá? Então mostra o núcleo ali, porque ele não tem o óleo que isola ele, tá? Ele é ele é bem mais caro, tá? Essa característica isolante dele, sem a necessidade, né, de ter o óleo ali de isolação, mas mesmo assim ele fica preso nesse enclausuramento, por quê? Porque essa porta metálica aqui, ela tá aterrada, tá? E ela fica aterrada com o sistema lá de aterramento interligado no SPDA, tá? Ela é chumbada aqui, mas ela tem as conexões de terra aqui, tá? Então essa por é aqui, ó. Ele entra aqui e aí não, na verdade ele só vai entrar depois, tá? Que seria essa portinha aqui de lado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, essa de entrada. Mas antes dele fazer isso, ele tem que desativar, né, o transformador aí no caso. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que tem aí, foi até o local para fazer algumas verificações preliminares, já que o sobreaquecimento estava em um limite acima do normal, né? Mas ainda possuía valores aceitáveis e que não trariam riscos às instalações elétricas. Durante a verificação, constatou, né? Isso tudo é o Danilo falando. Constatei inicialmente que haviam muitos materiais impróprios, como cadeira, escada, bloqueando a ventilação da subestação e muito pó sobre os equipamentos, principalmente sobre o transformador. Aquele, né, você pode chamar de trafo, tá bom? Isso aqui é uma sigla para transformador. Se você vê em algum documento transformador ou trafo, é a mesma coisa, tá? O que pode provocar sobreaquecimento, verdade. Além disso, verifiquei através de inspeção termográfica, né? A inspeção termográfica é a inspeção por ensaio, que os conectores dos cabos do secundário do trafo estão com mau contato, pois é visível através da termografia é, a sobretemperatura, ou seja, vai ter que apertar, tá? Isso aqui é o transformador. Deixa eu ver se eu tenho uma fotinha melhor. Ó, isso aqui é a bucha de média tensão e aqui é a bucha de baixa tensão, tá? Então ele colocou o visor termográfico aqui, ó. Então provavelmente ele veio aqui, ó, com esse equipamento aqui, é o termógrafo. Ele vai visualizar, por exemplo, ele tem uma câmera aqui, a câmera de calor. Então provavelmente ele viu aqui, ó, nessas conexões uma imagem semelhante a essa. Aí aparece a conexão. O que está frio fica mais próximo aqui do azul, tá? E o que está mais quente, quanto maior a temperatura, inclusive está vendo
essa mira aqui que tem nele, inclusive essa mira é do sensor, tá? Aí o sensor, se você mira ele aonde fica, por exemplo, aqui, ó, aonde tem energia de baixa tensão, se você mira ali, inclusive ele mostra temperatura e através, né, dessa análise, ele poderia, né, dependendo aí do tipo de sensor, né, ele poderia até mostrar fluxo de corrente aí, mas geralmente é a temperatura, tá? Então, quanto mais próximo do branco aqui, ó, mais próximo do amarelo do branco, mais corrente ele tem, tá? Então, você vai estruturar, tá? Você vai fazer aqui, ó, colocar transformador, subestação um. Quem requisitou foi o Danilo, setor de manutenção, o telefone lá que tá na OS aqui, ó, tem o ramal. E você vai fazer a descrição, ó, manutenção do trafo um ou do transformador um com medição de corrente para avaliar possível sobrecarga, tá? Então, se tem sobrecorrente, quer dizer que está sobrecarregado esse circuito, tá? Sobrecarregado de que forma? Pode ser que tenha mais equipamentos do que o projeto deveria demonstrar, tá? Deixa eu ver o que mais que dá para a gente falar aqui. Então você vai fazer uma descrição, ó, pegar os objetos, verificar o relé de proteção, investigar a sobrecarga. Você vai fazer toda uma especificação aqui, ó. Esses itens eu peguei lá da NR10. Lembra do dicas, né? Desligar, impedir, constatar, aterrar, né? O aterramento temporário e sinalizar. Deixa eu ver o que mais aqui. A manutenção foi preventiva, corretiva não planejada, né? Então, deu ali o alarme, mas não necessariamente é, o, o circuito continuou funcionando, porque geralmente, se fosse curto-circuito, esse circuito ia desarmar, tá? Mas quando é sobrecarga, a sobrecarga é assim, é aquela história, e de repente eu fiquei doente. De repente eu tô com um problema no coração. Não é de repente. Cadê os McDonald's que você comeu? Cadê os hambúrguer que você comeu com gordura aí, né? Aqueles chocolate com gordura hidrogenada. Você passa a vida inteira comendo, aí quando chega lá nos 60 anos, nossa, de repente eu fiquei com a doença no coração. Não, é. Isso foi consequência. Do mesmo jeito, é uma instalação elétrica. De repente, o circuito está sobreaquecendo. Não, não é de repente ele está sobreaquecendo. Ele está sobreaquecendo porque o que está acontecendo? Estão colocando mais máquina, a indústria ela pode estar em expansão, mas você tem que fazer um estudo de viabilidade. Lembra, lá em eletricidade, viabilidade econômica, viabilidade da carga, para saber se aquela carga que aquele circuito suporta é, é suficiente para ele operar, para ele trabalhar. Beleza? Então é isso, pessoal. Os EPIs que você vai. Descreve tudinho aqui, ó. O risco envolvido, que é de choque elétrico, autorização do Danilo, o serviço foi executado por você, que é o Henrique, né? Você está fazendo o papel do Henrique, né? O paradigma dele. E você é a referência, né? O serviço foi recebido pelo seu chefe, o Danilo Santana. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Agora sim, né? Agora vai. Muito obrigado, né? Fiquem com Deus, né? E eu aguardo vocês aí, ansiosamente aí no workshop, tá? A aula, a aula que aconteceria aí, na próxima quinta-feira, ela já vai estar gravada aí para você e você só vai se preocupar em participar do workshop da indústria, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.